Quem aí já viveu situações onde você se vê chamado ou chamada para reconstruir os muros? Ou seja, reconstruir situações na sua vida que foram destruídas. Ou algo que Deus fala para você assim, olha, eu quero reconstruir situações na sua vida, mas você se vê numa posição que você não tem força. Quero te dar 3 pontos muito chave para você ser capaz de reconstruir os muros da sua vida. Tenho certeza que tem pessoas aí que já tentaram de todas as formas reconstruir os muros da sua própria vida. E na sua força não está indo. O braço não está alcançando como deve. Ou como poderia. Talvez está te faltando um pouco de saúde física, mas talvez o que está acontecendo é de repente você não está conseguindo emocionalmente e espiritualmente entender o que Deus está fazendo. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, certo? Ele era responsável por servir o vinho do rei. E quando você começa a ler os capítulos de Neemias, você começa a entender que ele era um homem que dependia 100% de Deus. Totalmente do Senhor. Ele orava, ele pedia a ajuda de Deus o tempo inteiro. Neemias, ele não era um homem que caminhava com as suas próprias pernas. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje. Você anda caminhando com as suas próprias pernas ou você depende totalmente do Senhor? Porque, queridos, depender do Senhor é muito difícil. Na teoria é lindo. Eu dependo de Deus. Só que o que acontece? Na prática, é muito desconfortável depender do Senhor. Porque existe a insegurança humana. A insegurança de não saber exatamente. Nós não sabemos quando o Senhor vai operar. Não sabemos. E você viver sem saber quando o Senhor vai operar é horrível. Porque a maioria das vezes, você precisa do seu milagre hoje e agora. Não dá para esperar. Já está insuportável. Já é difícil demais. Já é incalculável o tamanho da dor. Já é angustiante. Já é normalmente uma situação que você vem aguardando por muitos anos. A Bíblia diz, do capítulo 1 ao 7, é Neemias construindo. Ele está ali fazendo uma série de coisas, ele próprio, né? E ele vai, com a ajuda dos habitantes daquela terra, de Jerusalém, que é a terra dele, reconstruir as muralhas da cidade. Mas você entende que ele tem muitos inimigos. Então, reconstruir é simples? Teoricamente, sim. É muito simples. É você chegar lá e trabalhar. E reconstruir. O que precisa para reconstruir? Talvez, muitas vezes, você pode estar olhando para a sua situação hoje e pensando, é fácil? É fácil reconstruir. É só começar a trabalhar. Vai reconstruir tudo. Só que o que acontece? Os inimigos vêm. Neemias tinha inimigos. E a Bíblia diz, lá no versículo 5º, que ele orou ao Deus do céu essa oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és um Deus fiel, que guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que eu te faço de dia e de noite, em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Então, quer dizer, Neemias, ele começa a mostrar e a falar para Deus, através das palavras, aquilo que Deus já sabia. Porque se você orar a Deus de dia e de noite, o Senhor te vê. O Senhor sabe. Ele sabe que você está orando de dia e de noite. Porém, ele mostra para Deus em palavras, Senhor, de dia e de noite, nós oramos para o Senhor. E ele começa
a tocar o coração de Deus. Ah, você está falando heresia. Não. Deus, ele é um Deus pessoal. Um Deus que tem um coração. Não é um coração humano como nós, mas ele possui emoções. A Bíblia diz que Deus se ira. Deus se arrepende de ter feito o homem. A Bíblia diz que o Senhor, ele, quando caminhou através de Cristo, ele chorou, porque ele se compadeceu da dor humana. A maior prova que o Senhor, nosso Deus, se emociona é justamente o fato dele enviar Jesus. Por quê? Porque ele se compadeceu de nós. E o mais interessante é ele dizer, eu sei que o Senhor é um Deus fiel que guarda as suas alianças. Como assim? É como se Deus pudesse falar com ele assim, como assim? Por que você está falando para mim o que eu já sei? Que eu guardo as minhas alianças? Eu sou um Deus de alianças, Neemias. Porque Neemias foi falar dessa maneira para o Senhor. Neemias sentiu que nada que ele falasse naquele momento era ofensa para Deus. Ele rasgou o coração diante do Senhor, porque quando ele estava falando aquilo para o Senhor, ele estava orando e falando para ele mesmo. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Ele é um Deus de alianças. Ele é um Deus que não quebra alianças. Então eu vou falar. Eu vou falar. O que você tem falado nos seus momentos de angústia? Você tem falado para Deus? Senhor, o Senhor é um Deus de alianças. O Senhor guarda as suas alianças. Lembra de mim. Lembra de mim que tem seguido os teus mandamentos. Ou não. Mas você tem rasgado seu coração diante do Senhor? É interessante, porque quando você vai para a parte B do versículo 7, ele diz assim, não temos obedecido os teus mandamentos, não temos obedecido às suas leis que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Lembra que agora disseste, olha o que ele diz. Ele está lembrando do que Deus falou para Moisés no momento que Moisés orou ao Senhor. Ele está dizendo, lembra que o Senhor falou para Moisés? Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu vos espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que eu escolhi, para ali ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados até os confins da terra. O Senhor está dizendo assim, pode acontecer o que tiver que acontecer. Vocês podem estar cada um num canto da terra. Se você orar a mim. E se você retomar de onde você caiu, eu vou até você. E eu retomo a minha promessa sobre você do mesmo lugar onde foi parada. Mesmo que vocês estejam espalhados por toda a terra. Ou seja, mesmo que esteja tudo um caos na vida de vocês. Mesmo que esteja tudo bagunçado na sua vida. Mesmo que você esteja completamente distante da terra que você tem que habitar. Ou seja, mesmo que você esteja tão distante da minha presença. Mesmo que você esteja tão à parte da minha lei. Mesmo que você esteja pecando contra mim, se em algum momento você orar e se arrepender e retomar a sua história de onde você caiu, eu volto. Lá em Apocalipse 2:5, ouçam o que Deus está dizendo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. A outra versão diz, lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Será que nós conseguimos entender um Deus que nos trata com tanta paciência? Tanta paciência. Ele diz assim, aonde você estiver,
Seja lá o que você está vivendo, a única coisa que eu preciso é que você retorne do lugar de onde caiu. O lugar de onde caímos é o lugar que nos retirou da rota. É o lugar onde o Senhor quer que nós voltemos. Se eu não voltar nesse lugar, eu não consigo ver as promessas sendo derramadas sobre a minha vida. Nunca mais. Queridos, eu já tentei barganhar com o Senhor. E eu não sei você, nós sempre vamos perder. Barganhar com o Senhor é literalmente entender que Ele quer um arrependimento genuíno da nossa parte. Mas porque nós não nos vemos justiça dele, nós pensamos, eu estou numa posição injustiçada. Eu não quero estar na posição que eu estou. Então eu não me arrependo. Eu vou mudar um pouco. Mas me voltar completamente da onde eu caí é impossível. Mudanças já foram feitas na minha vida, no meu coração. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando Neemias voltou para Jerusalém, depois de ver toda a destruição daqueles muros, depois de ver a cidade sitiada, acabada, ele reinou 12 anos. 12 anos. E ele foi acompanhado de soldados, ele foi acompanhado da tropa da cavalaria. Deus colocou tudo à disposição dele. Por quê? Porque ele se posicionou no lugar do povo. Aí você me fala, poxa, mas o problema da minha vida agora nem sou eu. É o meu marido, é o meu filho, é o meu patrão. A minha vida está virada de cabeça para baixo. E não está nas minhas mãos fazer absolutamente nada. E o Senhor manda te dizer, não foi Neemias que arrebentou com os muros de Jerusalém. Mas mesmo assim, ele se dispôs a entrar nesse lugar de arrependimento pelo povo, pelas derrotas daquele lugar. Por entender que houveram falhas durante esse processo. E por entender que a queda dos meus irmãos, a queda do meu marido, a queda dos meus filhos, ela também é minha queda. Ela também me interessa. Ela também fala muito sobre mim. Será que você não entende? Será que você ainda não percebeu? Não percebeu que Deus, no meio de tudo isso, não quer saber quem pecou. Ele quer um coração que se dispõe a orar por aquele pecado. Comecei a ler a respeito da oposição dessas pessoas que ele enfrentava. Neemias enfrentava oposição de pessoas muito importantes. Muito importantes. Afinal de contas, queridos, Neemias, ele havia sido incumbido de uma obra também muito importante. Coloque uma coisa no seu coração. Todas as vezes que existe uma obra muito importante, existem também opositores tão importantes quanto a obra. Jamais mais importantes que a obra, mas muito importantes e muito poderosos. Não mais que o Senhor, mas poderosos para te trazer defraude, para te tirar do foco, para te colocar em posição de desvantagem. Nós sabemos que o inimigo não brinca. Nós sabemos disso. Eu nunca em minha vida havia visto essa revelação sobre essa mesma palavra. Deixa eu te dizer, você pode se propor ao que for. Se você não for forte e corajoso, como Josué 1:9 diz, você vai perder a batalha. Porque os seus inimigos são poderosos. Você não está lidando com amadores. Quanto maior a obra, muito maior são os inimigos que vão se levantar. Mas a missão final é infinitamente mais poderosa do que qualquer coisa que o inimigo possa te fazer. E eu tenho certeza absoluta que diante de tudo que você vê aqui comigo agora, não vai existir ninguém maior do que o que Deus pode fazer se você simplesmente resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que Neemias, quando chegou lá, contou para eles o que Deus havia dito para ele. Neemias contou. E eles disseram imediatamente, vamos para a reconstrução. E
quando eles se aprontavam para começar o trabalho, olha só, Sanbalate, Tobias começaram. Essa palavra, gente, marcou muito meu coração. É no capítulo 2 de Neemias, no versículo 19. Eles começaram a rir e caçoar de nós. Meu Deus, eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que maltrata o coração do crente, é quando você está no seu propósito de fé, no seu foco, na sua disposição, a força que muitas vezes já é difícil adquirir. E vem uma força contrária, que parece que caçoa de você. Ela ri do que Deus está fazendo na sua vida. Ela debocha do seu Deus. Ela te vê como algo que merece deboche. Aí você me diz, meu Deus, eu nunca vivi isso. Queridos, eu vivi isso tantas vezes. De fato, até hoje vivo. E nós precisamos estar acostumados em viver debaixo de deboche. Nós temos que viver debaixo de deboche. Debocharam de Jesus, o teu Senhor. Debocharam dele. Você não é o rei dos judeus? Tira-te daí, retira-te daí, saia daí e dê ordem para que o teu pai te salve, né? Deus, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que o inimigo sempre vai jogar sujo. Sempre. Ele nunca vai parar. Ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele sempre vai caçoar de você. Ele sempre vai querer te tirar da posição certa. E o que fazer nesses momentos? O inimigo pode trabalhar através de pessoas ou situações. Sempre através de pessoas ou situações que parece que não tem ninguém envolvido, mas o mundo espiritual está ali, trabalhando contra você, cogitando contra você, para que você desista, para que você seja parável, para que você não consiga focar no que Deus tem. A Bíblia diz que se você falar com o Senhor, fala com Ele. Existe um Deus que trabalha por nós e que está com os ouvidos atentos. Ele realmente está com os ouvidos atentos a nós. Ele ouve cada detalhe. A Bíblia diz que Ele olha para as nossas vidas e Ele diz, eu tenho as estratégias certas, eu cuido de você. Eu não preciso de uma nuvem do tamanho da mão de um homem para fazer milagres na sua vida, para fazer chover bênção sem medida. Ele não precisa de uma nuvem do tamanho da mão de um homem para fazer prosperar, abrir portas que ainda não foram abertas, para te entregar, às vezes, aquelas provisões mais difíceis. Ele não precisa avisar. E se você estiver atento, com os seus ouvidos, os teus olhos abertos, para aceitares o mover de Deus, para aceitar o que Ele está fazendo. Porque a Bíblia diz que a oração do servo, do justo, daquele que ama o Senhor, ela trabalha para você no mundo espiritual e ela pode muito em seus efeitos. São essas orações que nos preparam para ciladas do inimigo, para quando elas chegam, você sabe exatamente o que fazer, você sabe exatamente como se mover. Você entende, querido, que aquilo é uma cilada. Você consegue falar não, porque você entende que o seu não, ainda que custe alto, mas que você dizer não à tentação, não ao pecado, não abrir a boca quando o Senhor manda fechar, vai te trazer um peso de glória depois. Eu, de verdade, quando lendo Neemias 4, no capítulo 7, diz assim, Sanbalate, Tobias e os povos da Arábia, Amnon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí eles se reuniram, combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Queridos, é você orar e tampar as brechas. O que são brechas? Situações que o próprio Espírito de Deus te mostra que você não está agindo certo, que você não está sendo leal à palavra dele e nem às alianças que ele colocou diante de você. Quando nós oramos a Deus, Ele nos mostra quais são essas situações. O Espírito Santo, Ele nos convence de tudo aquilo que é pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque Ele te mostra aonde você precisa tampar brechas. E essa prefiguração de brechas no muro são buracos, são espaços, lacunas que precisam ser preenchidas
precisam, porque essas lacunas, elas vão fazendo com que esse muro, que era para ser tão forte, tão poderoso, tão fortificado, essas lacunas fazem com que esses muros se tornem frágeis aos olhos do inimigo. Quantas vezes na sua vida, na sua situação, você está vivendo uma luta no seu casamento, uma luta na sua amizade ou no seu trabalho, aí você começa a agir mal, as coisas pioram mais ainda. Ao invés de você lutar com as armas espirituais, você começa a desistir, aí vão se formando várias lacunas, e aquilo que era para se fortalecer começa a cair diante dos seus olhos. Os muros começam a cair. E não subestime, o inimigo continua querendo desistir, destruir todos os muros, todos eles. Não subestime ele. Ele continua querendo desistir. E eu falo para vocês de coração, muitas vezes eu não percebi que os meus muros estavam caindo. Queridos, vocês não têm ideia como, infelizmente, como existe um número enorme de pessoas que têm a sensação de estar carregando um piano de 5 toneladas nas costas. Essa foi a minha vida, a minha história, infelizmente. E eu tô contando isso para vocês entenderem. Eu estou reconstruindo os muros do meu emocional. Eu estou em meio a reconstruir os muros da minha saúde. Porque se você não chega diante do Senhor e entende as suas fragilidades, não tem como você ser curado. Se você acha que você já tem tudo, você é forte, se você não olha para você e entende, aceita seu diagnóstico, aceita, para de negação. Você olha e diz, não, eu não sou tão forte assim, eu não vou dar conta de cuidar de tudo sozinha, eu preciso começar uma reconstrução dos muros da minha vida. E só assim a gente consegue começar o processo de reconstrução. Quando a gente chega nesse lugar onde a gente entende, eu não sei fazer mais nada, a não ser uma obra sublime de reconstruir os meus próprios muros. Neemias teve essa convicção de que cabia a ele fazer algo para reconstruir os muros. Será que você não está esperando em outras pessoas para reconstruírem os seus muros? Porque a Bíblia diz que Neemias, ainda que um copeiro, um funcionáriozinho de Artaxerxes, ele entendeu que Deus poderia usar a vida dele. E ele começou a reconstruir os muros a partir de um favor que ele pediu ao rei. E não foi simples, não foi algo simples. Ele lutou, ele orou, ele chorou por dias, até que ele abrisse o coração diante do rei, sempre servindo com o melhor que ele tinha, para que o rei de verdade permitisse que ele fosse, é porque ele era um bom funcionário. Ele merecia esse favor, porque senão o rei ia dizer, não vou deixar esse homem fazer nada lá não, ele não merece, ele não me serve bem, ele não é grato, ele não é um bom funcionário. E a Bíblia diz que Neemias começou a reconstruir aqueles muros com muito trabalho, junto de outras pessoas. Deixa eu te dizer, existem momentos da sua vida que você vai contar com algumas pessoas para te ajudar a reconstruir os muros. E entenda, não é que você precise dos outros, mas reconstruir os muros sozinho é quase impossível. É muito importante você perceber as pessoas que Deus bota ao seu redor, nem que for esse vídeo aí no YouTube. Você entender que Deus usa de pessoas e situações para te ajudar a reconstruir seus próprios muros. Entenda, você não está sozinho. Deus sempre vai te dar o alívio, o consolo. E é interessante porque Neemias percebeu que esse trabalho não era um trabalho simples de reconstruir os muros, era algo sublime e importante, porque todas as vezes que os homens que odiavam ele e odiavam a obra que estava sobre a vida dele, chamavam ele para descer dali, todas as vezes ele dizia, eu estou fazendo um trabalho muito importante. Eu não posso descer a terra. Todas as vezes que você se propõe a fazer algo para o Senhor, ou algo para reconstruir as muralhas da sua vida, em algum ponto, em qualquer que seja a área, mas que vai haver reconstrução. Sabe o que o inimigo faz? Ele manda os seus servos, que são servos do mal, para te resistir e te chamar, para te tirar do foco, para que você tire os olhos daquilo que você estava fazendo e comece a parar devagar, até te paralisar completamente. Muitas vezes ele pode usar a boca de pessoas dizendo para você, esse marido nunca vai mudar. Você está aí no jejum, na oração, orando por ele,
fechando as brechas. São pessoas, são situações que te desanimam a ponto de você olhar para aquele muro e dizer, se reconstruído. Tem muito, eu não vou conseguir fazer. É melhor parar. Queridos, e a coisa mais linda que existe é quando você passa por todo esse processo dependendo somente do Senhor. Eu creio que, assim como nos últimos tempos, os ataques do inimigo contra a vida do povo de Deus, contra as famílias, contra os ministérios, contra as igrejas, eu creio que, assim como eles estão muito fortes e pesados, todas essas lutas, todas essas guerras espirituais, o mover do Senhor também está muito forte, muito nítido, muito palpável. É só você abrir os olhos, é só você enxergar. Enxergar o mover do Senhor não é algo simples, mas é algo possível. Quantas pessoas já está vivendo em milagres? Você já está vivendo uma situação que no passado era impossível você estar vivendo. Você já está debaixo de milagre, mas você não consegue parar para louvar o Senhor aonde você está. Você está sempre de olho naquilo que falta. E isso vai te trazer amargura de alma. Isso vai tirar você do foco. Isso vai te colocar em posição de guerra com Deus. Quando, na verdade, tudo que você precisava, tudo, era se apegar ainda mais no Senhor. O projeto, queridos, de Neemias, era um projeto para ajudar a toda a cidade. De repente, o que Deus está fazendo na sua vida, beneficiar milhares de pessoas depois de você estar com o seu emocional, o seu muro emocional reconstruído, o seu espiritual reconstruído, a sua família reconstruída. De repente, isso vai trazer melhorias para tantas casas, tantas famílias, tantas mulheres, tantos homens, tantas pessoas ressuscitarão depois de você reconstruir os seus muros. Além de muitas vezes trazer conforto para as almas que vão olhar para você e entender que o Senhor existe mesmo e que Ele ainda faz milagres. Ele performa do jeito que Ele quiser, Ele performa milagres, Ele ainda faz. E Ele dá capacitação do alto. E Ele traz esse aconselhamento sábio de uma sabedoria divina, não humana, porque a sabedoria humana é diabólica. Mas eu estou falando de sabedoria divina. Ele te traz isso. E prestem atenção, quanto mais o seu projeto de vida, os seus muros, o seu milagre, quanto mais benefícios outros terão dele, mais lutas se levantarão contra ele, mais lutas. A Bíblia diz em Lamentações 3:2 que as suas misericórdias são inesgotáveis, inesgotáveis. Porém, é preciso um posicionamento nosso. Neemias ordenou ao povo que com uma mão guerreasse e com a outra mão defendesse. As duas mãos sempre ocupadas. Deus não se agrada quando você desiste. Deus não se agrada da ociosidade. De repente você está na sua cama como eu estava e eu resolvi vir aqui sem filtro, botar uma maquiagem, botar um colar, colocar meu terninho e falar da palavra do Senhor. Ainda que eu esteja sentindo desconforto e dor. O Senhor jamais, jamais vai fazer uma obra na nossa vida se nós não nos posicionarmos. Eu não preciso saber o que você está passando, mas a partir dos frutos que você dá, sua família, seus filhos, seu trabalho, a forma como você ajuda as pessoas, se entrega à obra do Senhor, tudo isso são frutos. Eu conheço o seu coração através deles. O coração do homem, ele é conhecido pelos frutos que ele gera, os frutos. Então, assim como muitas pessoas me perguntam como vai ser agora depois que eu perdi o meu casamento? Como vai ser agora depois que eu perdi o meu filho? Como vai ser agora que eu perdi o meu trabalho? Ah, queridos, existe um Deus que não precisa da ajuda do homem para nada. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus que te escolheu para uma obra muito sublime, que te escolheu para levantar os muros, que te escolheu para viver no mundo espiritual como se estivesse lá. O seu corpo está na terra, mas a tua mente, o teu espírito, tudo em você pertence ao espiritual. E é através disso que nós nos movemos. Não seja como aquele povo lá de Marcos 7, no versículo 6, parte B, que diz assim, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. Não seja assim. Coloca teu coração
junto do Senhor. Derrama seu coração diante do Senhor. Entenda que é hora de reconstruir os muros. Amém? É hora de reconstruir os muros. Está na hora de se posicionar. Está na hora de entender que Deus te chamou para isso. E com o Senhor, na dependência do Senhor, vigiando com uma mão e reconstruindo com a outra, colocando a sua vida diante daquilo que o Senhor está fazendo, e entendendo quais os passos que Ele quer que você dê. Pode ter certeza, o inimigo não vai te resistir. Ele não vai te resistir. E no final, as muralhas foram reconstruídas. As muralhas foram reconstruídas. A missão foi cumprida. Você quer ver a sua missão cumprida? Como mãe, como esposa, como profissional, como pastora, como mulher de Deus? Você quer ver a sua vida reconstruída? Então se posicione. Não se espante diante daqueles que vão te resistir. Não se espante quando eles se levantarem poderosos para que você desfoque da sua missão. Não se espante com nada. Somente faça o que está diante de você. Faça a obra. E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar força, estratégia do alto. E Ele vai te adestrar para essa guerra tão grande. Amém? Que você possa receber essa palavra no dia de hoje. Lembre-se, jejum e oração são armas poderosas. Elas funcionam. O problema da oração e do jejum é que eles funcionam. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que Ele possa olhar para você hoje e dizer: aí está o meu filho amado. Aí está a minha filha amada, em quem eu tenho alegria, regozijo, eu amo. Amém? Que a nuvem de glória do Senhor cubra a tua vida, cubra a tua casa. Que ela venha te dar sabedoria, que ela venha te posicionar com todas as armas espirituais que você precisa para vencer essas batalhas que estão adiante de você, independente de quem se levantou contra você. Amém? Que Deus abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe sua saúde, abençoe seu trabalho, abençoe seu fim de semana. Amanhã é sábado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.